Olá, pessoal! Chegamos ao quinto episódio do Flanantes. E esse tema de hoje é um tema bastante sugerido, pelos nossos ouvintes, por quem já vem acompanhando um pouco da minha trajetória e da Mari, e especialmente porque vocês sabem que ambas temos muito em comum com esse tema. O tema de hoje é mudança de país. Nesse momento especificamente, eu estou no Brasil, meu país, país da Mari também. Mari está na Suécia, mas vocês sabem que ambas já vivemos em vários momentos experiências fora e agora, originalmente, aqui com aspas, também estamos morando fora do Brasil. Para a gente começar esse nosso podcast, antes de dividir com vocês, né, os temas, trocas, questionamentos, já aprendizados e vivências que a gente tem com as nossas experiências atuais e também anteriores, a gente meio que decidiu setar e colocar todos vocês na mesma página do que países já viveram, que coisas já fizeram essas garotas. Então, para a gente começar, a Mari vai mandar um hello aqui e vai começar contando também essa trajetória dela. Pessoal, tudo bom? Então, começamos a nossa história de flanantes, né, pelo mundo, pelos lugares. Vamos então começar, né, desde o do princípio. Eu não sei da onde que veio isso, mas eu sempre tive essa vontade de morar fora. Eu lembro de eu ter, sei lá, 10, 11, 12 anos e ficar, tipo, pesquisando no tempo da internet de escada. Quem viveu sabe o que que é. Sempre soube que eu gostava muito de arte, então eu sempre buscava, tipo, a história da arte em lugares, sabe, como estudar fora, mas não tinha a menor noção do mundo ainda. Quarta pra eu na faculdade, surgiu a primeira oportunidade de eu fazer um curso fora, era um workshop em Barcelona, através da faculdade que eu estudava. E naquela época foi a primeira viagem internacional, assim, intercontinental, né, que eu fiz. Que daí a gente foi pra Barcelona e eu fiquei encantada, assim. Eu não sei, me bateu algum negócio e eu pensei: "Gente, o que está acontecendo? Parece que eu era uma eu podia ser uma outra pessoa, é uma coisa diferente", eu não sei. Veio um novo horizonte, uma nova possibilidade de futuro, de existência, de tudo. E aí eu lembro que nessa viagem pra Barcelona eu fui a Paris, isso foi em 2011, eu acho, 2012, por aí. E a gente, tipo, tinha uma semana livre, depois eu fui a Paris e me encantei com Paris, tanto quanto com Barcelona. E voltei para o Brasil, né, e pensei: "Eu vou estudar francês". E nisso, me atraquei a estudar francês, porque eu pensei: "Eu não sei, algum lugar, algum momento, a Mariana do futuro chegou para no ouvido da Mariana do presente e falou: 'Te aplica e vai estudar uma língua, se tu quer morar fora'". E aí, fui para o francês, fiz 2 anos, 3 anos de francês, eu acho. Corta para 2014, eu estava quase me formando em arquitetura, eu contei para vocês isso no episódio passado, né, que eu falei: "Eu não vou me formar antes de ir morar fora". Surgiu a oportunidade de Ciências Sem Fronteiras. E naquela época, quando eu apliquei, era uma época em que o Ciências Sem Fronteiras já estava super saturado de brasileiros indo para, tipo, países para aprender inglês, então, tipo, Irlanda, Inglaterra, já estava super saturado, e eu pensei: "É a minha única chance, então vou me meter com o francês do jeito que for", entendeu. Fui lá eu pesquisar tudo, organizei a papelada, fiz o teste de proficiência em francês que precisava também, passei, né, fui. Chegando em Paris, fiquei 1 ano morando lá, amei, absolutamente amei. E, assim, eu não vou dizer que foram só, flores e rosas, porque não, o inverno foi muito difícil. E naquela época eu tinha o quê? 24 anos, 25 anos, então eu não tinha nem noção do que era, tipo, depressão no inverno, nunca tinha passado um inverno tão cinza. E aí eu lembro que ficava, tipo, às vezes uma semana sem sair de casa, assim, tals, mas eu achava que era normal, entendeu. Mas enfim, foi maravilhoso igual por todas as experiências que eu tive no sentido de em relação a contar comigo mesmo. Então isso eu acho que são tópicos que a gente vai entrar na sequência, mas eu acho que uma coisa que morar fora, ir sozinha morar fora te ensina é a se virar pra se tipo, eu fiz 3 anos de francês, mas eu cheguei pra primeira informação que eu pedi em francês, assim, a pessoa não entendeu, ou a pessoa me respondeu e eu não entendi porque foi muito rápido, então existe a teoria, existe a realidade da vida, então a gente vai, né, aprendendo
esse fluir, com essas surpresas. E aí, enfim, resolvi que eu queria chegou o meu prazo, deu 1 ano, resolvi que eu queria voltar para fazer mestrado e queria morar fora de novo. 2015 voltei, 2017 me formei e me atucanei, tipo: "Vamos fazer um mestrado, porque tem que ser logo depois, não sei o quê". Só que aí eu apliquei, não passei, e graças a Deus que eu não passei, porque eu não tinha a menor estrutura e maturidade pra, né, ir fazer um mestrado fora naquela época. Passou-se então 10 anos. Estamos em 2025, a minha vida tomou outros rumos, e uma coisa foi construindo a outra de maneiras muito inesperadas. Eu acho que existe muito uma coisa que a gente precisa ter também, que é uma leitura dos sinais, estar muito atento aos sinais da vida, porque depois que eu me formei, eu fui para São Paulo. De São Paulo, 2018, eu conheci uma professora brasileira aqui, que é professora aqui na Suécia, em Estocolmo. Fui para um congresso que era numa área que eu queria muito pesquisar, conheci a faculdade, voltei para o Brasil, pensei: "Vou aplicar para a Suécia", mas aí para concorrer à bolsa eu não tinha carga horária que precisava de trabalho ainda, não consegui, mas deixei aquilo guardado lá na gavetinha no fundo da mente. E aí veio pandemia, voltei para CPE, comecei a trabalhar com arquitetura, e aí descobri uma cidadania portuguesa, que eu não fazia a menor ideia que eu teria esse acesso. E aí me lembrei que, de repente, com a cidadania seria mais fácil eu tentar o mestrado. Aquele mestrado de 2015 que eu tanto sonhava em 2025, então também tem isso de, tipo assim, não abandona as ideias, sabe, deixa elas, porque elas têm o tempo de fermentação certo, e não é a gente que controla. Voltando ao que falamos, né, no podcast anterior do mistério, acredita no mistério, faz a tua parte, deixa que os dados caiam no momento que tem que cair. E aí coincidiu com eu, voltando para Santa Maria em 2024 porque eu queria voltar para a parte acadêmica. Eu gosto muito da parte prática da arquitetura, mas eu sinto uma necessidade enorme de estudar. Eu adoro estudar e aprender coisas novas. Então eu preciso desse equilíbrio academia e a prática profissional. E aí apliquei para o mestrado da UFSM, passei e me lembrei, no dia que eu apliquei, enviei a papelada da UFSM, em Santa Maria, para o mestrado, eu recebi um e-mail do grupo de pesquisa dessa professora de Estocolmo. E aquilo me caiu, tipo assim, muito como um sinal, sabe, tipo assim, como uma luva. Eu pensei: "E se eu tentasse para a Suécia?". E tipo assim, o meu passaporte recente tinha chegado. Não deu 1 mês, eu acho, que meu passaporte chegou, caiu o e-mail, eu pensei: "Vou pesquisar". Me botei a pesquisar, organizei toda a papelada, né, porque também me dá aquele faniquito de: "Vou conseguir isso e eu vou atrás do jeito que for". E aí foi isso, gente, e aí agora estou aqui. Então, assim, a vida é muito louca, mas estejam atentos aos sinais da vida e a o que as vozinhas internas dizem. E é muito bizarro, assim, porque ontem mesmo eu estava organizando as minhas coisas e vendo os calendários e tal, e aí eu abri meu planner lá de, sei lá, fevereiro, que eu ainda estava, tipo, aplicando, fazendo portfólio, enviando, fazendo os transcripts, enviando os materiais. Eu estava tipo: "Gente, como é que pode? Passou muito rápido, eu tô aqui". E agora essa semana já vai começar minhas aulas. Então, não sei se eu falei muito rápido, mas esse foi um breve resumo, assim, na velocidade 2 de como eu cheguei aqui. Não, eu acho que foi ótimo, porque faz uma excelente intro aos pontos, aprendizados, itens que a gente tem a dividir com todo mundo que nos escuta, porque eu acho que essa intro vai fazer com que as pessoas tenham uma conexão, com: "Ah, talvez por isso essa decisão aconteceu, talvez por isso o perrengue esteja pegando ou pegou". Eu acho que vai ser muito legal. Tem na minha última análise, eu anotei uma frase e eu até voltei aqui nas minhas anotações, porque eu acho que ela se conecta bastante com o que tu contou, Mari, da tua trajetória, e eu vou usá-la também como base para contar um pouco da minha, trajetória, né, morando fora, e que me trouxe até esse momento de hoje, e é algo que, né, se eu, conversei em análise e me marcou há uma semana atrás, acho que todos vocês devem imaginar que esse ainda é um tópico bastante presente para mim. Mas o que eu anotei, quarta-feira passada, foi assim, ó: "A gente só sabe depois. Antecipar o saber é viver na angústia". E isso de forma alguma tem a ver com
as vontades que a gente tem, mas tem a ver para mim principalmente com o como as coisas vão acontecer. Então quando a Mari contou a história dela, né, de mudanças e de tempos e movimentos, às vezes saindo como planejado, às vezes a coisa tomando outra rota, para mim tem muito a ver com esse confiar naquele nosso sonho, naquela nossa vontade, aqui a gente está falando especificamente, né, de mudança de país, mas também buscar não antecipar o saber nessa relação do como, para a gente evitar, muitas vezes, angústias desnecessárias. Isso não quer dizer de forma alguma, minha gente, que numa mudança de país o preparo e o mão na massa, eles não são necessários, porque eu acho que mais do que nunca, a gente vai contar sobre isso também. Mas contando para vocês um pouco da minha trajetória, né, das minhas experiências internacionais, eu bem diferente da Mari, eu estudei engenharia, então, né, eu sempre fui uma garota muito boa, por exemplo, em matemática, em física, eu nunca tive isso muitas vezes agora como estudante de psicanálise, por exemplo, estudar filosofia, entender os momentos da história em que determinadas coisas aconteceram, nessa maturidade me faz muito presente. Mas de fato é, tanto no meu período de escola, eu não era garota de geografia e história, e durante a faculdade de engenharia também não era um ponto que me super pegava, a história do mundo, conhecer outros lugares. Eu nasci numa cidade super, super pequena. E aí, quando eu estudava engenharia em Santa Maria, talvez aqui um ponto muito em comum com a Mari, né, por motivos diferentes, mas eu falei: "Poxa, eu quero aprender um novo idioma". Eu tinha na época uma colega de faculdade que também queria aprender, espanhol e a gente foi fazer um curso intensivo de espanhol que durava um mês, desculpa, durava um ano, todas de segunda a quinta-feira, todas as noites. E aí eu lembro que né, a gente tinha um professor argentino, e nessas aulas eu comecei a sentir uma vontade muito incessante, especificamente, de ir para o México, porque esse meu professor tinha tirado, sei lá, uns dias de férias e voltou numa das aulas contando muito sobre o México e tudo mais. E aí um dia eu conversei com ele, eu falei: "Olha, eu queria muito fazer um intercâmbio, eu queria fazer um intercâmbio para o México, e aí, a escola que eu fazia, espanhol também tinha inglês, e ele falou: "Olha, a gente não tem cursos, a gente não tem, cursos, né, fora para espanhol. O que a gente tem são cursos para inglês, então tu ir para Inglaterra, tu ir para os Estados Unidos, tu ir para o Canadá, toda aquela coisa, vamos colocar assim, mais conhecida". E aí ele me disse assim: "Mas conversa com o teu colega de classe, o Fernando, porque ele faz parte de uma organização que se chama IESEC. E eu sei que essa galera aí faz uns intercâmbios para países, né, da América Latina, América Central e tudo mais. Talvez tenha alguma coisa para México". E aí, foi assim que eu conheci a IESEC, se tiveram os IESECos aqui, nos escutando, e acabou que eu tinha me inscrevi, paguei o intercâmbio e tudo mais, só que rolava também nessa ida, algumas entrevistas, como se fosse um processo seletivo. E eu lembro que a Nath, que era uma das pessoas responsáveis, né, pela seleção de intercambistas em Santa Maria, falou: "Olha, faz uma entrevista com o escritório da Colômbia, só para te testar o teu espanhol. Tu não precisa aceitar essa vaga". Só que quando eu fiz a entrevista com a Colômbia, é a Barranquilha, cidade, gente, fica no norte da Colômbia, cidade da Shakira, praias e toda aquela coisa, comida muito boa. Quando eu fiz a entrevista com o colombiano do escritório da Colômbia, eu falei assim: "Cara, eu não quero mais ir para o México, eu quero ir para a Colômbia", porque ele me contou tanto da história do país. Eu estudava engenharia ambiental, era um projeto para fazer um trabalho voluntário numa região muito pobre de Barranquilha e basicamente ensinar as crianças sobre educação ambiental. Então eu falei: "Fecha todas as coisas aqui, eu quero ir para a Colômbia". E aí a Colômbia foi, o primeiro tempo, né, alguns meses que eu tive fora, em uma época em que a gente não tinha WhatsApp, não tinha internet no celular ainda. Eu lembro que eu fui com o meu Nokiazinho pequeno, então assim, SMS entre Brasil e Colômbia não existia. Eu lembro que eu combinava já pré-marcado com a minha mãe, que sei lá, tal semana, em tal horário, a gente ia fazer um Skype de atualizações e no mais, eventualmente, a gente se mandava algum e-mail.
Então eram coisas de fato muito esporádicas. Eu tinha só 18 anos, eu vivia numa casa de uma família colombiana, vivendo ali, né, a cultura de maneira bastante intensa, vivendo um negócio de ter o trabalho voluntário durante a semana e aos finais de semana buscar conhecer a Colômbia, buscar interagir com intercambistas do mundo inteiro que estavam fazendo diferentes projetos na cidade e no país. E aí foi a partir dali que eu conheci, não só na Colômbia, mas através de outras pessoas da IESEC, um mundo muito diferente do mundo em que eu nasci e um mundo muito diferente, inclusive, de Santa Maria. E muito diferente da engenharia. Então eu falei: "Cara, beleza, eu serei uma engenheira, eu gosto muito disso", mas inclusive naquele lugar, nos primeiros momentos, eu comecei a ver que eu tinha uma facilidade enorme para criar laços, né, para me destacar ali no grupo, de alguma maneira. Eu falei: "Cara, talvez eu não seja só uma engenheira seca na pancada". Hoje, quando eu olho, assim, o histórico para trás e depois, né, tendo trabalhado com vendas, com direção com clientes, ter empreendido e tudo mais, eu olho e falo: "Cara, tem muito dessa experiência que me disse assim: "Cara, tu é muito mais do que engenharia". E aí voltando, a minha outra experiência, ela também leva algum tempo para acontecer. Eu acho que a gente tinha esses negócios, né, com a coisa de família que é tipo assim, ó, tem que ter formar pra tu poder ser mais saidinho, tem que começar a te Claro. virar. Os pais, né, participam dali da primeira experiência, depois tu te vira. Para mim foi mais ou menos assim, então alguns anos se passaram, eu tive muito focada na minha carreira, é uma coisa que agora estando também aqui no Brasil, eu acho que mesmo morando na Holanda há tantos anos, poder vir ao Brasil, poder palestrar, poder usar o meu networking para facilitar vários negócios, me faz ver que aquilo lá de fato teve efeito. Mas eu tive muito focada na minha carreira. Eu fui para a Colômbia em 2011 e eu mudei para Amsterdã em 2023. E aí no meio desse caminho, então eu tive 10 anos muito trabalhando e eu fui para a Itália. A ida para a Itália, ela foi uma ida ali logo depois da pandemia, né, quando a coisa começa a baixar um pouquinho, muito numa intenção que eu estava de um projeto pessoal que era junto com a minha mãe, mas que era conhecer a história da minha família italiana, e a família italiana vem da parte do meu pai, na verdade, mas a minha mãe que estava comigo nesse projeto. Acho que de um momento, assim, de reconexão, pessoal muito forte, e também para fazer cidadania italiana. Acabou que nesse tanto de tempo, eu fiquei na Itália muito mais tempo do que o programado, né, por uma questão dos processos da cidadania, e eu namorei um colombiano que morava na Holanda. Nunca teve no meu mapa morar em Amsterdã. Eu lembro que logo que eu chego, né, para fazer o processo de cidadania, eu tive que fazer uma quarentena na Espanha. Fiz a minha quarentena, que eram, 2 semanas na Espanha, e antes de ir para Itália, eu fui para Amsterdã. E eu lembro que uma tarde, caminhando sozinha lá, eu pensei assim: "Cara, como seria morar em Amsterdã?". Mas assim, sabe aquele pensamento que te vem 30 segundos olhando para um canal, para uma paisagem linda, mas que tu não necessariamente diz: "Ah, eu vou morar aqui", ou "eu tenho qualquer plano". Vou para minha Itália, rola a cidadania nesse momento, acho que com uma sorte também, né, Maria, a gente tem amigos espalhados por todos os lados, então, no tempo de Itália eu estava indo para cá e para lá, na Europa para visitar os amigos e tudo mais, e por, né, terminar a cidadania e também uma questão de trabalho, eu decido voltar ao Brasil. E volto ao Brasil, volto para São Paulo, mais 2 anos muito intensos de muito trabalho, até que chega o momento em que eu, já pós 30 anos, tenho o meu primeiro grande pensamento e digo assim: "Olha, eu acho que eu estou sentindo uma coisa diferente, eu acho que eu estou vivendo um momento de repensar meus trabalhos, minhas relações", principalmente para quem me conhece aí bem das antigas, né, o meu estilo de vida, minha saúde mental, minha alimentação. E assim, gente, com todo esse pensar pós-Itália, que com quase ali 2 anos antes de fato de mudar, a minha decisão de mudar para a Holanda, ela acontece. E ela acontece sem eu colocar pela primeira vez na vida algo em primeiro lugar, né. Eu não estava mudando por causa do trabalho, eu continuo não trabalhando para uma empresa holandesa, eu não estava mudando por cidadania, e nem na época, né, o projeto voluntário foi a coisa que eu mais queria, assim, que tinha uma conexão externa. E aí,
esses 2 anos e pouco lá têm sido bastante interessantes, porque acho que é um sentimento que a Mari tem também, diferente dos outros mudanças, ela é uma mudança sem término, sem período de fim. Isso não quer dizer, trazendo a intro aqui também, que eventualmente, né, novas mudanças não vão acontecer, mas é mudar de país quando o teu destino passa talvez a ser de fato o teu lar não provisório, mas, né, até que uma grande mudança venha, lá é teu lar. E agora nesses dias de Brasil mais do que nunca, isso para mim, tá super claro. Então, dada essa intro aqui também que tentei resumir, um ponto que a gente queria muito dividir com vocês é o porquê da mudança. A gente mencionou, né, diferentes momentos, mas acho que muito mais conectado até o que a gente traz como base do nosso episódio. Para o público feminino, apesar de que a gente anda descobrindo aí vários garotos nos escutando, na faixa dos 20, 30, 40 anos, acho que o nosso momento atual, é o momento que a gente quer dar deep de fato aqui né, nos macrotópicos do podcast de hoje. Obviamente, né, a gente construiu com todas essas experiências anteriores esse momento, mas a decisão de mudar, eu sinto que para ambas ela é bem atual, não é, Mari? Que temos para falar sobre o porquê mudar? Como foi para ti esse momento? Eu acho que são como a gente compartilhou, assim, claro, o teu intercâmbio foi bem mais novo do que o meu, assim, tu tinha 18 anos, estava super nova. O meu já foi com 25, mas igual, é tipo, a mentalidade é muito a mentalidade de, tipo, tu tá vendo o mundo pela primeira vez, de certa forma, né, tu tá saindo, descobrindo coisas novas. Que é diferente do motivo de uma mudança aos 30 anos, é muito diferente, né. Porque eu acho que é muito o que tu falou sobre, tipo, uma é uma mudança que tu sabe que tem um prazo de final, que é tipo 1 ano e tu volta, ou 6 meses e tu volta. Essa mudança de agora, eu acho que com 30 anos ela acarreta mais coisas, porque daí já tem mais uma questão do que a gente quer pra nossa vida, do que a gente busca em várias outras dimensões, né. Eu vejo muito que e também o quanto as mudanças ao longo dos anos vão criando contrastes em que a gente vai, separando o que a gente quer do que a gente não quer. Que é muito do que a gente já trouxe daquele no episódio passado sobre fazer uma lista do que tu não quer para descobrir os horizontes, em vez de uma lista do que tu quer para, né, cercear, digamos, possibilidades. E eu pra mim veio muito, assim, eu morei em São Paulo em 2017 até 2020, início da pandemia, porque eu queria, tipo, quero ir pra um centro grande depois de formada, aquela que eu acho que vem uma coisa muito de ser do interior, tu ir em busca de uma cidade grande, meio que pra se validar de que tu é capaz, de que tu chega lá. E eu também sou de uma cidade muito do interior, sou de São Cepega, uma cidade de 30 mil habitantes, e é muito eu acho extremamente importante trazer esse tópico da cidade pequena, porque é muito, um molde das nossas raízes, da nossa essência, do nosso caráter, das coisas que a gente valoriza. E eu acho que no momento em que a gente se forma, a gente tá ali no início dos 20, a gente quer crescer, a gente quer ir para um lugar em que, tipo assim, a gente vê como o sucesso, digamos assim, nessa fase é tu conquistar grandes lugares. E aí chegando em São Paulo, hã, foi incrível e foi maravilhoso, porque eu acho que tem muito esse episódio vai ser um compilado de todos os episódios, acredito eu, até agora, porque todos, assim, isso do encontrar pessoas que estão na mesma fase, reencontrar amizades, transformar conhecidos em grandes amigos. E foi o que aconteceu comigo em São Paulo. Eu cheguei em São Paulo, eu me reconectei com pessoas que são meus melhores amigos hoje em dia, inclusive tu. É o fruto dessa mudança para São Paulo, né, a nossa amizade acabou, nós nos conhecemos lá e agora consolidamos. Mas, Sim. vem muito desses frutos que a gente vai colhendo pelo caminho e essas percepções que a gente vai tendo sobre o que a gente quer, e essas mudanças de entendimento do que é sucesso em cada fase da vida, e o que a gente prioriza em cada fase da vida. Então, em São Paulo, aquele caos, aquela ansiedade, aquela coisa de sucesso, sucesso, dinheiro, dinheiro e trabalho, trabalho. Eu me deparei num momento em que eu estava assim: "Gente, mas o que é importante pra mim? Eu não quero, tipo, acordar e ir para o trabalho todo dia e passando por, tipo, um rio que é poluído", sabe, tipo, eu sempre fui muito ligada à natureza, então, tipo, sempre estava no meio do mato quando pequena.
E começou aquela coisa de São Paulo, tipo: "Tá, mas eu posso ganhar dinheiro aqui, eu posso ter uma vida com, tipo, nos melhores não que eu fosse, mas, assim, a possibilidade ela existe, de, tipo, nos melhores restaurantes, nos melhores lugares, os shows mais incríveis, tarará". E chegou um momento que eu falei: "Mas o que que eu vou fazer com isso se eu não tenho, tipo assim, se eu não posso simplesmente sair e respirar um ar puro", entendeu? Eu não posso simplesmente, tipo, dar uma volta na rua e ouvir os passarinhos. E é uma coisa muito irrisória, muito pequena, mas que é muito intrínseca de quem eu sou, sabe, essa necessidade da natureza. E aí eu voltei para São Cepé, que é a minha cidade natal, e lá este contraste, imagina, uma megalópole como São Paulo, com 20 e tantos milhões de habitantes. Eu ir para São Cepé, tem 30.000 habitantes, foi tipo assim, 8 ou 80, sabe, essa mudança, e ao mesmo tempo criou um contraste muito maravilhoso, de ver o que que realmente é importante para ti. Porque não necessariamente o excesso é o que preenche, e sim tu saber o que que te traz, traz felicidade, se aproxima de quem tu é. E eu lembro que era pandemia, então tava aquela coisa de, tipo, todo mundo voltando para suas casas e tal, e a gente começando a ver a felicidade nas pequenas coisas cotidianas, que a pandemia também, claro, teve Uhum. muita coisa ruim, mas trouxe uma percepção muito mais aguçada do que realmente é importante, sabe, e das pequenas felicidades do dia a dia. Que foi o que também me motivou para vir para a Suécia, porque a Suécia é um país não é um país, tipo, digamos assim, ninguém pensa na Suécia de primeira, entendeu? Quando tu vai para algum tipo, tu vai aplicar para algum lugar na Europa, tu não pensa na Suécia, a Suécia tá lá em cima, Suécia é frio, não sei o quê. Mas eu já estava tão, assim, pensando nisso, eu quero uma vida tranquila, eu quero uma vida em que eu possa, caminhar por segurança na cidade. Eu quero uma vida em que eu tenha um equilíbrio trabalho e vida, né, qualidade de vida. Eu quero um lugar em que a natureza esteja em primeiro lugar, eu quero, sabe. E aí eu cheguei em Malmo, onde eu tô morando agora, eu nunca tinha vindo a Malmo. Assim, eu já tinha estado em Copenhague, que é do lado, já tinha estado em Estocolmo, mas são cidades muito maiores. Mas eu cheguei aqui e eu pensei: "Gente, como essa cidade ela tipo assim, a minha personalidade ela se encaixa, porque é uma cidade calma, uma cidade tranquila, uma cidade silenciosa, que eu ouço as gaivotas, assim. Não é uma cidade que tem grandes eventos, não é uma cidade badalada, não é uma cidade que, tipo assim, pode ser uma cidade entediante para alguns. Para mim ela tá tipo assim, ó, tá, faz um mês que eu tô aqui, eu não sei como é que vai ser o inverno. Não vou dizer que ela é, tipo assim, perfeita. Mas assim, eu me senti tão à vontade em simplesmente ser quem eu sou aqui, sabe? Do tipo, tem natureza, tem silêncio, tem ir a pé para os lugares e voltar a pé qualquer hora do dia. E é isso que eu quero construir para minha vida daqui para frente, assim. Então eu acho que a gente vai mudando, a vida vai passando, a gente vai mudando e a gente vai indo em busca cada vez mais, é tipo assim, ó, tirar as como uma grande cebola, de tirar as camadas dos condicionamentos que às vezes não são nossos, pra gente ir em busca do que é o nosso caminho e, invariavelmente, a gente acaba caindo nos lugares em que a gente precisa estar. Perfeito, Mari. Eu acho que essa intro de, poxa, entre os 30 e 40, eu acho que em termos, né, práticos, a gente está numa fase de vida em que a gente tem uma liberdade, uma autonomia muito maior, né, para poder, decidir e fazer uma mudança, não que não se possa fazer em outras idades, mas eu acho que eu já vi algumas pessoas falando, é o meio que o meio da vida, prática, enquanto a gente ainda está, vamos colocando assim, operando, né, no auge, tem responsabilidades e tudo mais, essa década, ela é uma década do meio dessa fase operacional, assim, e ela é um momento onde a gente já testou outras coisas, onde geralmente a gente já sabe o que a gente quer, o que a gente não quer fazer, até trazendo aqui, né, um negócio mais prático, a gente tem muitas vezes já uma organização, financeira, e eu não digo nem que a gente precisa ter dinheiro salvo ou qualquer coisa, mas a gente já tem a inteligência para saber que meios de caminho a gente pode construir para fazer, esse tipo de mudança, então eu acho que a fase da vida, ela é uma fase muito propícia a repensar o que é importante pra gente, e isso vem porque a gente já tem um autoconhecimento maior do que a gente tinha aos 18, aos 25. A gente já tem uma bagagem também, não só, né, de autoconhecimento
pessoal, mas profissional também, e acho que eles 2 juntos nessa fase, condensam algo que eu posso trazer, assim, que eu gostaria de trazer para contribuir nesse primeiro bloco, que é mudar para mim, no final das contas, hoje, quando eu observo, por exemplo, eu estando em Amsterdã e tem várias coisas que para as pessoas não faz sentido nenhum quando elas me dizem: "Cara, teu trabalho não depende, né, de você estar lá, não é uma cidade, barata", né, tem vários itens, tipo assim, tu tá longe da tua família, tem vários pontos. E aí, pra mim, tem uma coisa que é, mudar no final das contas é algo que vai muito além da geografia. E aí eu acho que isso se conecta por acaso, às vezes, né, é um Amsterdã da vida, é Malmo, mas isso tem a ver com o ponto de personalidade que tu mencionou, e pra mim tem muito louco, mas é ter a coragem de dizer assim: "Gente, eu mudei. Aquela Jéssica que vocês conheceram há 10 anos atrás, eventualmente há 5 anos atrás, que ia colocar tudo na ponta do lápis para ver se racionalmente faz sentido ou não, gente, eu ainda coloco na ponta do lápis, mas eu sou muito mais flexível ao meu sentir, ao entender o que é importante, o que é relevante para mim, nessa nova versão que eu tenho. E aí eu vou começar a introduzir a gente num outro bloco que a gente gostaria muito, de dividir com vocês, que é conectando a um ponto desse. Eu lembro que em abril desse ano a minha mãe foi passar um tempo comigo em Amsterdã, e não era incomum, gente, que com muita frequência, em ligações, a minha mãe falava para mim assim, me perguntava: "Ah, e quando que tu vai voltar para o Brasil?" Mas voltar não para uma visita, né, voltar de vez. Aí ela trazia alguns lugares de possibilidades que eu poderia morar, inclusive lugares, gente, que não tem conexão alguma com o meu perfil. Aí um dia eu perguntei para ela, eu disse assim, lá em Amsterdã, né: "Por que tu quer que eu more nesse lugar?" Ela me disse assim: "Ai, porque eu adoro esse lugar, eu adoraria te visitar lá." E aí teve 2 coisas muito importantes e que elas fazem parte do nosso segundo bloco aqui, que é o que realmente muda quando a gente muda, porque tem perrengue. E um dos perrengues que eu vivi foi falar para minha mãe assim: "Olha, eu com essa cidade que tu trouxe, eu não tenho conexão alguma. Mãe, se tu tens essa vontade, te muda, né? Faz isso, deixa eu te incentivar. Vai para lá você e eu vou, né, com toda certeza te visitar." E aproveitei desse momento para fazer uma das coisas mais difíceis que eu fiz na minha terceira mudança, quase 3 anos depois, que foi falar para minha mãe assim: "Eu não quero mais que você me pergunte quando eu vou voltar de volta para o Brasil. A minha casa é aqui, é agora, né, se invariavelmente a gente nunca sabe o futuro, se isso acontecer com toda certeza, né, os pais, as pessoas que a gente adora vão ser, das primeiras a saberem das mudanças que a gente vai fazer na nossa vida. Mas, para mim, perrengue de entrada é justamente esse, de a gente olhar e falar assim: "Cara, existe quem fica do outro lado, existe quem te ama muito", vou começar então por relações, né, que te ama muito e não fala por mal de forma nenhuma, mas é tipo assim, como a gente mantém essas relações atualizadas, né, seja, digitalmente, hoje a gente tem uma facilidade, por exemplo, muito diferente do que eu mencionei para vocês, quando era Colômbia, por outro lado, não faz sentido na minha cabeça nenhum eu viver super conectada online todo o tempo, porque a minha vida presente é um valor super importante para mim hoje, então eu tô morando lá e tudo mais. Então o desafio para mim quando eu falo de relações é número um, conseguir manter esse equilíbrio, né, com a turma do Brasil que é tão importante para mim, sem perder a conexão, aí família, amigos. O outro tópico para mim em termos de relações muito importantes é, para mim não faz sentido algum, eu já tive alguns amigos que moraram fora que falaram: "Ah, eu não quero de forma alguma me mudar para me relacionar com brasileiro fora do país." Uma das coisas que me faz ser muito forte, e eu tenho certeza me dá tão bem com Amsterdã, é justamente porque eu tenho uma comunidade de amigos brasileiros que faz toda a diferença, que a gente fala a mesma língua, que a gente fala: "Ai, que saudade que eu tô de tal comida, vamos fazer um almoço juntos, vamos fazer uma janta juntos", e daí a gente vai cozinhar a nossa comida. E aí, por outro lado, tem uma coisa muito legal que a Mari também
de uma outra forma, mencionou. A gente já conversou sobre isso também em outro episódio, foi o nosso primeiro, mas que é morar fora traz um perrengue, mas que por outro lado é muito legal em termos de relações, porque tu te obriga, com aspas, a fazer novas amizades. E fazer novas amizades depois dos 30 anos é bem diferente da festa da facul, que é daço pra festa e tal. Então, assim, tem que ter um momento X, um grupo eventualmente em comum, algum gosto em comum, um curso que tu vai fazer, uma chegada diferente, mas ao mesmo tempo que criar essa relação é mais desafiador do que quando tu tá no teu país, é mais desafiador do que quando somos jovens, porque eu sei que os 30 mais que moram no Brasil também tem esse desafio, mas morar fora tem uma coisa boa desse tópico que é ele te joga, porque ele te fala assim: "Tu não tá na tua zona de conforto, tu não tá no teu país, tu tá Não meio tem outra sozinho. opção. É, tu tem que vai, 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 vai". Então, pra mim, relações, é um primeiro tópico desse. Outro que eu até dividia com a Mari, pra mim que né, pessoalmente me pegou muito, é a minha identidade. Então eu sempre a minha identidade ela sempre esteve na minha vida muito focada na minha carreira. Eu sou muito feliz, assim, pelo que eu construí, no Brasil. Eu contei já um pouco para vocês no começo do episódio. Acho que aquelas relações elas me trazem muitos benefícios e coisas boas até hoje, mas eu sempre era a Jéssica de tal empresa ou a Jéssica vice-presidente de vendas de tal empresa. A minha apresentação de partida, ela já começava por ali. Teve inclusive uma fase no meu Instagram, tá tudo arquivado, mas que eu postava apenas coisas de carreira, né, e tudo mais. E quando tu chega num país novo, ainda mais eu que nem me mudei por trabalho, é tipo assim, beleza, eu sou a Jéssica da empresa X ou Y, as pessoas nem sabem que empresas são essas. Então eu tive que reconstruir, tô reconstruindo ainda, esse negócio de identidade, é quase que como se fosse para mim, assim, eu ter perdido meu histórico, de valor, eu ter perdido as minhas conquistas e de fato tá galgando ali o meu espaço novamente. Hã, e aí eu Mas acho que isso eu tem um acho interessante. Desculpa ter cortado, é que coube certinho com um parêntese que eu tinha anotado aqui, que é muito e não é como se tu tivesse perdido, porque tu não perdeu, tu tá toda a experiência tá contigo ainda, mas talvez seja um ponto em que tu precise desenvolver, porque é justamente isso, do tipo, a gente é muito aquele, podcast que a gente falou sobre o crachá, né, às vezes a gente é muito o nosso crachá, nossa identidade o que que a gente faz, a empresa que a gente trabalha. E São Paulo eu acho uma cidade que tem muito isso na sua raiz, assim, no lifestyle da cidade, né, tipo, todo mundo sai de crachá, em que trabalha empresa que trabalha, happy hour é muito sobre o trabalho. E aí tu ir para um país onde, assim, as pessoas elas estão mais interessadas às vezes em saber quem tu é do que onde tu trabalha, sabe. E aí abre outros horizontes da gente se conhecer, pra gente descobrir, pra gente falar. E aí eu estava ouvindo um podcast agora voltando da viagem com os meus pais, que falava um trecho, que eu até anotei, e trouxe ocasionalmente pra cá, que falava assim: "Aquele país que tanto se parece com você, virando uma paisagem, é uma poderosa imagem poética que descreve um lugar interior, um refúgio ideal que se adapta e se transforma junto com quem o habita". Então eu acho que tem muito disso da gente ir transformando a nossa identidade de acordo com o ambiente em que a gente está inserido, porque é aquela coisa, tipo, tu che como tu falou, eu chego, eu falo que eu sou a Jéssica de tal empresa e ninguém sabe. Mas aí também tem isso da gente chegar como uma folha em branco num país novo, no sentido de como que as pessoas culturalmente é uma cultura nova que tu tá imergindo, então tu busca absorver, tu busca entender como é que funciona. As pessoas aqui elas vali valo val o que que é valorizado aqui? É o trabalho? É a empresa que tu trabalha? Eu não sei, tipo, eu vejo muito aqui, tipo, na Escandinávia, eu sei que é muito comum que as pessoas elas existe uma lei de Ghent ou Gente, não sei como é que fala, mas que é que todo mundo é igual. Tipo, não existe ninguém melhor que ninguém. Então, assim, ninguém tipo assim, aquela coisa da ostentação, aquela coisa do tentar parecer mais rico, aquela coisa do tentar parecer ter mais e mais poderoso, é visto como uma coisa negativa aqui. E aí também tem isso do tipo, de tu chegar às vezes falar que de uma empresa ou de outra, às vezes pode ser mal visto como tipo: "O que que tu
Tá, mas por quê? Sabe, tipo, sendo que o que interessa mais é o que tu tá trazendo pra construção daquele diálogo e não, tipo, um carimbo, digamos assim, na Jack também, sabe. Não, perfeito, e aí Esse é eu meu parêntese. excelente, Mari, porque eu conecto me veio aqui algumas coisas, né, eu acho que com isso que tu traz, tem uma coisa que é pra gente viver num país, né, originalmente tão desigual, a gente acho que quando a gente está construindo essa ideia de mudança, algumas pessoas já buscam isso, e eu vejo que vários de nós, a gente descobre isso na prática, quando a gente chega nesses países ou quando a gente chega no nosso novo lugar. E a primeira que eu vejo para mim, assim, que não necessariamente foi fácil, mas também não difícil, e hoje eu olho excelente com bons olhos, eu digo: "Talvez eu não poderia mais viver num lugar ou de uma forma que não fosse assim, mas que é o que é sucesso, né. A otimização desse conceito, muitas vezes a revisão. E aí eu acho que quando a gente está num ambiente em que a gente, tira, né, não perde, como perfeitamente tu falou, mas a gente tira tudo que é o crachá, tudo que é marca, tudo que é cargo e fala: "Tá, mas quem que a Jéssica é?". Sem nada, automaticamente tu vai colocando em prática esse Jéssica por Jéssica, e tu vai criando conexões de valor, que tu fala assim: "Gente, eu tô conectada com pessoas, eu tô tendo essa vida sendo quem eu sou, e não por causa de A, B, C, D, F, G". E aí Uhum. quando tu vive essa situação, tu diz assim: "Tá, mas isso é sucesso pra mim, isso é mais importante do que outras coisas, né, do que um crachá, do que enfim". Isso não quer dizer também que pela nossa personalidade, pelas características de cada uma, não vou fazer aqui a minha nossa senhora, elas deixem de ser importantes, mas outras coisas vão de fato tomando lugar. E aí, é muito doido, porque tem um negócio que é assim, essa transição e esse aprendizado, para mim, ele foi um mix entre luto pelo que eu deixava, mas excitação pelo que eu estava prestes a viver ou pelo que eu estava vivendo. Então, em vários momentos eu me vi assim: "Cara, hoje eu saí para jantar com uma pessoa nova, a gente ficou conversando por 3 a 4 horas, eu tive pauta para falar suficiente e em nenhum momento a gente falou sobre o meu trabalho". E era tipo assim: "Mas essa era a minha maior fortaleza". Ah, não, eu tô abandonando isso, mas por outro lado era: "Meu Deus, cara", porque daí tem: "Ai, eu tenho um podcast, ai, com uma amiga, tá, e vocês falam o que lá? Tô treinando pra uma maratona, tá, e como é que é isso daí? Rararara, tua primeira vez, não é? Por que não? Por que tu mora aqui, não mora no Brasil?". É uma coisa gente, gringos que conhecem o Brasil, um país aqui, povo que veio ama. A gente falou também, vamos falar depois que de férias é diferente de morar. Mas a galera ama e fala assim: "Meu Deus, o Brasil é o país de natureza linda, comida boa, pessoas legais, o que tu tá fazendo aqui?". Então vai gerando pautas e a gente vê de fato o quanto acho que o estilo de vida toma conta. E aí eu coloquei um lance aqui de estilo de vida, que eu até dividi, né, eu e a Mari a gente falava, que é a forma como a gente usa o tempo, pra mim foi muito alterada. Então, por exemplo, eu dividi que eu nunca trabalhei numa empresa holandesa, né, eu sempre trabalhei nos fusos ou do Brasil ou, eventualmente, em algum momento dos Estados Unidos. Então, eu sempre tive as minhas manhãs livres, vivendo num país em que o estilo de vida das pessoas de trabalho já é totalmente diferente. Então, foi a primeira vez que eu falei: "Ó, meu Deus, eu tenho aqui um tempo". Eu vi que, por exemplo, os meus hábitos de consumo em comparação não com o interior do Rio Grande do Sul, mas com São Paulo, né, pô, tinha que ir para o trabalho bem organizada, com uma roupa bacana, usando ali o meu saltinho, eventualmente o pós-trabalho era um jantar num restaurante legal. As pessoas conseguem separar muito bem o que é, assim como a gente disse, abandonar o crachá, o que é trabalho, o que é amizade. Esse é um perrengue que a gente passa várias vezes, né, Mari, porque se tu tá trabalhando ou se tu é do lugar, tu vai também ali poder construir uma rede que eu acho que acaba sendo mais, desafiadora, assim, para quem chega mais seco igual a gente, vamos colocar. Total.
eu vou descobrir agora, né, as minhas aulas vão começar agora, então, assim, eu vou navegar este mundo agora. Mas isso muito eu percebi, assim, tipo, essa questão do trabalho aqui, tipo, as pessoas entram, tipo, às, sei lá, 9 e saem às 4 no verão, porque daí, tipo, fim do dia tá todo mundo aproveitando o sol, aproveitando pra caminhar, aproveitando pra com as crianças, enfim. E eu acho que tem muito isso de, assim, claro, tem muitos perrengues pra quem lógico, uma pessoa que mora que nasceu aqui, tem já esse estilo de vida consolidado, pra gente é uma adaptação, né. E falando sobre a questão dos perrengues, né, do chegar e se dar conta disso tem que ter um período de adaptação, não é simplesmente, né, cheguei, vamos também não vamos pintar tudo, né, de ouro. A gente tem um período de adaptação, tem um período de tipo assim, meu Deus, a primeira semana, fui no mercado era tudo em sueco, tô aprendendo a falar sueco, sabia só o que que era, sei lá, pão e leite. E aí encontrar as coisas no mercado, sabe. E aí achar o transporte, e aí entender como funciona o aplicativo, e aí perder o ônibus, descer na parada errada, não saber onde é que fica as coisas da cidade, não ter internet, ter que descobrir andando. Então assim, eu acho que o que tu falou sobre o que te falaram, tipo: "Como assim tu mora no Brasil e tu vem pra cá e no Brasil tudo é maravilhoso?" Existe muito esse efeito da viagem que eu quantas vezes já fui para um lugar que eu adorei e falei: "Nossa, eu ia amar morar aqui." E não é bem assim. A vida ela é muito diferente no o dia a dia né, do momento de viagem que também é um outro lugar do imaginário, né. As possibilidades da rotina do dia a dia, há umas possibilidades da viagem, elas são completamente diferentes. Mas, eu acho que tem muito disso do estar aberto a desaprender, sabe. Desaprender o que tu achou que era certo, desaprender o que tu achou que era, assim, norma, o que que era regra, o que que é aceitável, como é que se comporta, isso é tudo um grande um grande jogo de observação e de ir se eu não vou dizer moldando, porque não é como se tu se transformasse quem tu é e perdesse tuas características, mas sim ampliando, né, o teu repertório de entender que: "Olha, aqui as pessoas fazem assim, talvez não é bem visto eu fazer assim, então vou me adaptar, porque também eu tô chegando, não vou querer impor, né, os meus costumes, as minhas regras, como eu me comporto, num lugar em que eu sou a pessoa que é intrusa, digamos assim, sabe, a pessoa que está chegando." Mas ao mesmo tempo eu acho que existe muito a se ganhar com essa troca. Entre tu chegar e tu conversar sobre a tua cultura e identificar também outras pessoas com culturas similares de outros países que são também imigrantes nesse país. Eu acho que é um choque cultural muito engraçado, assim. Eu sou uma pessoa muito introvertida, introspectiva no Brasil, porque a barra do Brasil da extroversão ela é muito alta. Todo mun tipo, o país é um país extrovertido, pelo amor de Deus, o país do carnaval. Não que todo mundo seja, né, aquele estereótipo do carnaval, mas é um país em que, tipo, as pessoas falam, tipo, a gente se comunica, a gente se abraça, a gente senta numa mesa de bar e a gente fala alto, a gente dá gargalhada. E aí eu chego aqui na Suécia, onde tudo é um silêncio. Tipo assim, tu vai no restaurante, as pessoas estão falando baixinho, tu anda na rua, é um silêncio, não tem, tipo, algazarra, não tem JBL com música lá no talo, sabe, tipo, é tudo e existe também uma uma norma silenciosa do julgamento do tipo assim: "Eu vou fazer silêncio, tu também vai fazer silêncio", mas não que seja assim, ninguém nunca me falou nada, sabe, mas é algo que tu entra e tu sente. E ao mesmo tempo é muito bom, porque é uma forma de, tipo, respeitar aquela coisa da liberdade que ela, né, termina onde inicia do outro, então assim, isso do transporte público assim, as pessoas veem com maus olhos se tu chega muito perto. Eu levei um pito de uma senhora que na primeira semana que eu estava aqui, que eu fui num show, fui num concerto, e aí tinha um show antes, uma banda do concerto, e eles estavam tocando jazz, estavam tocando, tipo, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, e aí tinha uma galera sentada no chão, assim, e tinha um espaço, tipo, daria pra eu sentar no chão muito tranquilamente, tinha uma senhora do lado, com o seu marido. E eu pensei: "Vou encaixar ali." Cheguei ali, sentei, tá, sabe, tipo, estava todo mundo numa distância ok. E aí a mulher
saiu e xingou em dinamarquês, eu estava assim: "Desculpa, mas eu não falo dinamarquês, mas eu posso sair", sabe. Mas, tipo assim, coisa que pra mim no Brasil era: "Tá, gente, tá todo mundo sentado na mesma distância", sabe, não é como se eu estivesse sentando no colo da mulher. Mas aí, entende, tipo assim, são coisas que a gente vai aprendendo na marra, e não necessariamente na marra, mas são situações que a gente se surpreende, sabe. Não, é perfeito esse teu exemplo, porque eu acho que, tem uma coisa que eu senti agora, eu estava pensando, Mari, e no que eu falei, aí ouvintes, no que eu falei, no que a Mari estava falando, e a nossa ideia era contar os perrengues, e eu vejo que a gente acabamos trazendo nos perrengues um olhar ainda muito positivo, e não é para ser negativo. Então eu só queria fazer esse asterisco, porque eu acho que somos 2 pessoas que a gente pensou bastante nas decisões, que a gente estava tendo, no que a gente queria viver. Acho que a gente teve principalmente, né, eu conheço a Mário que antes da mudança, a gente fez um trabalho também bem profundo juntos de avaliar, né, "Poxa, como é que eu tô? Qual é o meu momento do meu perfil? O que que eu tô buscando?". Hã, e aí isso faz com que até o perrengue é bem doido isso, mas até o perrengue, no final das contas, ele acabe tendo um olhar interessante e conectado com aquilo que a gente estava buscando. Então, também é só um parênteses, mas para dizer a vocês que entendam que sim, são perrengues, e entendam que a gente estava muito alinhado, que a gente, né, estava buscando e queria viver, e eu acho que por isso que no final também, e aí onde eu quero chegar também com esse meu parênteses é que, ah, vão ter os desafios, mas se tu tiver bem setado, né, nessa fase, no que de fato tu quer viver, isso vai passar e vai de fato se transformar. Nessa que a Mari contou, essa de não é que eu estava sentada no colo da mulher, eu achei ótimo. Eu vou contar uma pra vocês que não é tão engraçada, mas eu lembro que na mudança para o meu primeiro apartamento, em Amsterdã, eu tinha ligado, né, no sistema de internet. Em Amsterdã, muita gente fala inglês, na verdade, todo mundo, assim, nos lugares os lugares sempre têm as 2 opções, holandês, que não é nada fácil também, e, inglês. E aí eu liguei, solicitei lá, né, tecle 1 pra lá, fiz a contratação do meu plano, e aí eles falaram assim: "Ai, vai chegar o kit na tua casa". Eis que pensei: "Vai chegar o kit, né, com instalador e bá então tu marca um horário e dia com o holandês, aquilo vai acontecer". Então, isso é uma coisa muito boa da Holanda, galera. No dia X lá, horário tal, pi-pi-pi, pó-pó-pó, chega o entregador com o meu kit de internet. Nesse kit vinha o modem, vinha o amplificador e via cabos, cabos e cabos. E aí eu digo, o cara me entregou, tipo, me desejou boa sorte e foi embora. E aí eu começo a abrir ali a papelada em holandês, não tinha em inglês o manual, vamos dizer assim, então começa ali com o meu Google, né, tradutor, foto, foto, filma, filma, para fazer ali a tradução. E aí a primeira coisa que eu descobri foi que eu teria que instalar então a internet na minha casa. Mas digo: "Tá, né, tu instalar ali o modem e tudo conecta, pá-pá-pá, vai botar a senha, pau, pau". Aí eu descobri que a marca que eu tinha contratado, ela era uma marca que sim, passava na minha rua, tinha embaixo do meu prédio, imaginem aqueles prédios holandeses bem antiguinhos. Ela tinha lá embaixo a conexão, mas que as outras pessoas que tinham morado tinham contratado em outro momento outras internets, então eu tinha que puxar um cabeamento, conectar, né, na porta de entrada ali dos botões do prédio, achar onde é que estava o dessa marca, fazer o cabeamento e instalar a minha internet. Tudo é escada na Holanda também, em boa parte existem vários prédios super modernos, enfim, gente, mas eu sempre morei em prédio bem holandesinho tradicional. Sei que eu puxava aquele fio, depois eu botei o modem, o amplificador. Até o meu último dia naquele apartamento eu tive a senha que era uma frase longa, porque eu falei, eu já estava exausta no final daquele dia, eu digo: "A frase vai ficar, essas letras aqui decidida pela empresa", né, a senha no caso. Mas eu lembro que ao longo do processo de instalar esse bendito cabeamento, eu pensava assim: "O que que eu tô fazendo nesse lugar?". Porque se eu tivesse no meu país,
alguém ia vir, ia instalar isso aqui para mim, ia me perguntar assim: "Jéssica, qual a senha que tu quer ter para tua internet? Vamos testar os amplificadores". Aham. E eu tô aqui puxando o cabo escada acima, sem nem saber se isso daqui vai funcionar. E aí, gente, fui fazendo lá o passo a passo e eu lembro muito exatamente, eu tenho uma foto, eu tiro muito foto de várias coisas, assim, que eu vivo a primeira vez. Eu tirei uma foto do quadro, né, de conexões, a hora que eu conectei tudo e, tipo assim, a internet começou a funcionar. Eu lembro que desse ponto que eu falei, né, do luto pelo que a gente não tem, mas do êxtase pelo que a gente tá vivendo, eu lembro que eu pensei assim: "Mas que caceta que eu sou foda, que eu instalei o cabeamento e eu instalei essa internet aqui". Recentemente consertei minha máquina de lavar com o ChatGPT, porque tinha dado um pau, na verdade eu tinha colaborado para o pau dela, mas que sei lá, ia ser caríssimo chamar um técnico, que eventualmente pelo que o chat me dizia eu tinha total capacidade de resolver aquilo. Então eu acho que tem alguns perrengues que eles nascem, na verdade, que para eles não é perrengue. A gente vê como perrengue pelo histórico de todos os acessos e de tudo que a gente já viveu. Tipo esse negócio da música, do som, tem várias coisas que são, de fato, vou colocar aqui como que são muito melhores no nosso país. Mas não é que são ruim para eles, porque culturalmente são, né, coisas, enfim, diferentes. Essa por mais que a gente vá construindo esse momento de êxtase, vamos dizer assim, com várias coisas que a gente vai se superando, existem várias outras, que são perrengues e são perrengues constantes e que eventualmente, com muita frequência, né, eu me lembro e falo assim: "Ai, se isso fosse no Brasil, ia ser diferente", sei lá, fazer a documentação, ficar em dia com o país, daqui um pouco do nada chega uma carta nova de imposto, do imposto que tu nem sabia que tu precisava pagar, um montaréu de euros lá. Então no final dá pra transformar em coisa boa, mas tem perrengues latentes. Tá, eu acho que isso do perrengue, tudo é em qualquer situação, em qualquer lugar, não necessariamente precisa imigrar pra, né, ter perrengue e justamente ter aquele conceito de transformar o limão numa limonada, porque tudo que é perrengue, de certa forma, é uma resistência que a vida tá te colocando pra te ver que tu consegue dar conta, tá. E que lógico, não é confortável, lógico, não é assim, se fosse confortável não seria perrengue, mas que pode virar em um aprendizado depois e tu tá muito mais preparada para os próximos que vierem. E isso de, assim, morar sozinha, né, tipo ir sozinha para um país novo, enquanto tu ainda não tem uma rede de amigos, enfim, de conhecidos. E mesmo tendo, né, acaba que, tipo, cada um tem sua vida também, tem muita coisa que a gente tem que se virar sozinho, que eu acho que é um grandíssimo aprendizado, um grandíssimo amadurecimento. Que vem muito disso do aprender a contar consigo mesmo. Porque a gente, né, no nosso país, na nossa casa, enfim, no nosso ambiente familiar, a gente sabe que a gente pode contar com as pessoas, que a gente chama um amigo, chama um pai, chama uma mãe, chama um namorado, uma namorada, enfim, sabe. Mas assim, e quando eu tinha 25 anos, estava em Paris, foi a primeira sensação clara que eu tive, assim, de eu estar, sei lá, um momento no metrô e aí me veio uma epifania, assim, do tipo: "Eu tô completamente sozinha aqui, tipo, se acontecer alguma coisa comigo, eu vou ser a única pessoa que vai ter que lidar com tudo". E aquele momento me deu um certo pânico, mas ao mesmo tempo me deu uma certa, assim, do tipo: "Tá, não, então vamos", sabe, tipo, vai dar teus pulos, vai dar teu jeito. E eu acho que é muito, assim, da gente aprender a lidar sozinho com a saudade, lidar sozinho com a solidão, lidar sozinho com aprender a pedir ajuda, que pra mim é muito difícil também, do tipo, eu às vezes eu tento descobrir tudo sozinha, mas não tem, às vezes tem coisa que a gente tem que perguntar. E aí, às vezes, as pessoas estão super dispostas a responder, mas a gente fica: "Ai, meu Deus, mas eu devia saber". E isso também abre lugar para novas conexões, sabe. E isso que tu comentou sobre, tipo: "Ai, vem alguém e instala aqui pra mim". Isso é uma coisa que eu observei muito agora, eu estava viajando com os meus pais. E a gente no Brasil, no nosso país, a gente tem muitas mordomias, assim, muitos privilégios. Por exemplo, na própria questão de, tipo, serviços, digamos assim, daí tu vai no restaurante e, tipo assim, todo mundo te entrega tudo nas mãos e tu, sabe, não faz o menor esforço. E aqui é tipo, tu vai, tu pede, tu paga, tu retira, tu come, tu limpa a mesa e tu bota no lugar. E eu acho que isso é um hábito que é muito importante de se ter também, porque, tipo assim,
é ser responsável por si mesmo, sabe, é uma coisa que como adultos nós já deveríamos estar fazendo por nós mesmos há muito tempo, sabe. Mas aí e rola às vezes um choque do tipo: "Ai, como? Mas assim, ninguém vai trazer aqui pra nós?". Não, tu vai ali pegar, tipo, qual o problema? Não pode? Sabe. Que a gente tá muito acostumada no Brasil, né, que, tipo, tem muitos serviços, assim, muito mais facilmente. Então eu acho que isso do pra mim, essa função de ir morar fora é muito do aprender a contar consigo mesmo e também, eu vejo muito como a morte do preconceito e a morte do privilégio. E claro, não é como se a gente estivesse saindo dos lugares privilegiados que a gente tá. A gente tem muito privilégio, mas é diferente. É assim, não é é tipo, a morte da mordomia, não do privilégio. Acho que talvez o privilégio esteja me expressando mal, porque a gente ainda tá num lugar muito privilegiado. Mas é a morte da mordomia no sentido de que vai e se vira, entendeu. E eu acho que isso é o que talvez seja o maior, divisor de águas, que talvez, assim, para quem pensa em morar fora, mas que quer manter as mordomias de uma vida no Brasil, precisa, encarar isso, porque vai ser diferente. É diferente de tu vir fazer uma viagem de um mês, de 2 semanas, em que vai ter perrengue, mas é o perrengue que depois todo mundo vai rir, porque vai estar na viagem e tal. Vai ter momentos, assim, que tu vai passar dificuldade, que tu não vai ter ninguém para ligar, que tu vai estar chorando sozinho, escorrendo na parede, e vai ter que juntar do chão e vai ter que dar jeito nas coisas, sabe. E ao mesmo tempo isso é muito enriquecedor. Então essa é a minha contribuição, mas não quero, assim, desestimular ninguém, porque isso é de um crescimento absurdo, assim, é um saber que bora pra próxima, entendeu. Do que tu trouxe, marido não Deus o livre a gente desestimular alguém. Eu acho que até nos perrengues a gente foi sempre trazendo o contraponto, a gente não tinha planejado isso, mas justamente nessa intenção da gente poder, manter todo mundo muito motivado a fazer essa mudança, quando achar que ela cabe. E aí acho que dá para a gente estender desses pontos que a gente teve e trouxe para sim, eventualmente eles estão mais direcionados, né, principalmente quando a gente fala de perrengues. Há uma mudança de país, mas eles acabam servindo, para muitas das mudanças da nossa vida. Vocês sabem que a gente sempre gosta na verdade a gente incrementou isso pelo feedback de uma seguidora, e aí enquanto a gente ia falando aqui, a gente ia tomando notas dos principais pontos. Então, Mari, eu anotei aqui 4, 5 pontos para trazer agora o nosso resumo do episódio de hoje aqui para a turma. Eu acho que o primeiro que, assim, me marcou muito é: esteja atento aos sinais da vida. Às vezes as coisas vão acontecer e tu vai ter o sinal de quem sabe um dia eu estarei aqui e aquilo vai te passar. Talvez em outro momento tu vai ter a certeza do que tu quer, mas ainda não vai ser a hora e o teu como vai se acontecer de maneira diferente, mas esteja atento aos sinais da vida. A outro tópico que eu coloquei aqui, que é o que é intrínseco a você? A que tipo de rotina você quer ter? Qual que é o momento, né, da sua personalidade e como que essa personalidade se encaixa com determinado lugar? E aí aqui vocês escutam, né, 2 gurias bem colonas, bem do interior, que já viveram bastante tempo em São Paulo, que estão ali, né, beirando os Que 30. orgulho do interior da Com muito, gente, com muito, muito, demais, porque eu acho que muito, né, do que nos movimenta à frente, é por causa dessas raízes muito bem construídas. Eu acho que, tem essa premissa de a gente estar sendo muito fiel ao que é o intrínseco da gente nesse momento. Então, acho que esse é um ponto legal para quem está nos escutando e pensa numa mudança. Não é que tem uma frase que eu já disse que eu gosto muito, que eu escutei na minha mudança, que é: "O mesmo avião que te leva é o que pode te trazer de volta". Mas se você tiver muito intrínseco ao que é você, ao seu momento, voltar nunca é um ponto ruim, mas, seja ficar ou seja partir, se você tiver intrínseco ao seu momento, acho que tem mais chance desse matching dar certo. Hã, estar aberto a desaprender.
acho que, né, um ponto super válido que veio muito aqui na nossa conversa, seja para poder fazer amigos, se conectar, viver a nova cultura, ou aprender a cabear a internet, aprender onde você não deve sentar num show e Exato. eventualmente conseguir fazer a leitura quando você estiver na mesa com seus amigos brasileiros e o pessoal do bar começar a olhar e tipo assim: "Baixem o tom aí galera", então a gente está aberto de fato a desaprender, levar um pouco. Tem Até um pra canal nosso encontro em Paris, era nós gargalhando. não, e eu falei com um amigo, eu até mencionei sobre a nossa viagem, eu disse assim: "Qual que era o momento que eu fiquei em silêncio em Paris?". Eventualmente, quando eu e a Mari, em poucos momentos, a gente decidiu: "Ah, eu quero fazer tal coisa agora e eu tal coisa, então beleza, vamos cada um para o seu lado". Ali eu digo, ali minha boquinha parou de tralalá, porque senão também era tá 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 e pautas intermináveis. Uma coisa que tem agora eu não lembro, mas ele trabalhou bastante tempo, acho que no Google ou no Facebook, ele tem um canal no Instagram, depois a gente pode colocar aqui nas referências, acho que é Luciano o nome dele, mas ele fala, "Você não é o seu crachá". Acho que dentro da mudança, né, para um outro país, aqui mudança de país mesmo, essa é uma coisa que minha gente não é fácil, cai por terra ao mesmo tempo que te abre uma oportunidade. Não romantizar, tem perrengue, tem culpa, a gente sente falta da turma, hã, e mudança, gente, não resolve a vida. A gente sempre tem que estar bem atento, porque eventualmente a gente pode estar fugindo de alguma coisa. Então eu estou indo buscar algo, né, que vai me agregar, algo que está intrínseco a mim, ou eu tô fugindo de alguma coisa? Porque né, o intercontinental, eu gostei dessa palavra que a Mari usou no começo do podcast, hoje se resolve muito rapidamente. Hoje a gente tem internet, enfim. Se tem uma coisa que a mudança de país não nos traz é a liberação das tretas e dos problemas. Caso você os tenha, acho que vale a gente reforçar que, enfim, eles vão seguir, vão na bagagem, junto contigo. E aí eu deixo uma Independente frase, da geografia, eles estão sempre. se você pudesse mudar por escolha própria hoje, você iria por quê? E você ficaria por quê? Acho que quando a gente falou em Paris, quando a Mari fez o reforço hoje, disse assim: "Gente, às vezes mais importante, né, do que a gente listar tudo o que a gente quer, é a gente saber o que a gente não quer". Às vezes mais importante do que a gente pensar que uma mudança vai mudar a nossa vida e a gente ter clareza: "Ah, eu estou indo por causa de A, B, C e D, e eu ficaria onde eu estou por quê?". Quando a gente faz esse exercício, muitas vezes a gente pode se surpreender e eventualmente descobrir, que o lugar que a gente está é o melhor lugar que a gente poderia estar naquele momento, é o lugar mais conectado com a gente. Acho que assim, Mari, nos preparamos para, não sei se tu tem algum ponto antes da gente fazer os ritos, O da missa, vamos encerramento. dizer assim? Eu tenho 2 coisas pra falar. Uma são 2 referências que eu queria trazer aqui, que eu acho que casam perfeitamente pra gente fechar, fazer o nosso grande finale. É um vídeo que eu assisti essa semana do Reflections of Life, que é aquele canal que a gente já mencionou aqui, que é uma mulher que ela mora numa ilha remota, acho que é da Islândia, enfim, mas é só, tipo, a casa dela que tem lá. E ela traz muito essa questão da solidão, que daí ela fala às vezes as pessoas me perguntam se eu me sinto só aqui. E ela fala: "E se eu estou entediada?" Eu falo: "Mas isso não independe da geografia", porque muitas vezes a gente também vai em busca, achando que a vida da gente vai mudar, mas é aquela coisa de que a gente se carrega para todos os lugares, então a gente não deixa de ser a gente, independente do lugar que a gente vá. O que a gente pode é se tornar ou assim, novas versões de quem a gente é, mas a gente nunca vai deixar de ter os nossos problemas, tipo assim, a fantasia do "vou me mudar", o comer, rezar e amar da vida, que às vezes lógico que é maravilhoso, mas é muito difícil de acontecer, assim, os problemas eles vão vir junto, as nossas questões vão vir junto, então assim, é ela fala muito sobre a questão da solidão ser um sentimento, que a gente pode estar numa sala cheia de gente, ou a gente pode estar sozinho numa ilha remota, mas a gente pode estar muito mais sozinho numa sala cheia de gente do que numa ilha remota. Então tem muito disso é um sentimento que a gente tem dentro da gente e não uma situação externa a nós mesmos.
vale muito a pena de assistir, é muito bom, depois eu coloco o link. E fazendo assim, um adendo a isso, eu acho que tem um trecho do Amir Klink que eu amo, que eu acho que resume muito o que a gente falou, que ele fala que um homem precisa viajar por sua conta, não por meio de histórias, imagens, livros ou TV. Precisa viajar por si, com seus olhos e pés, para entender o que é seu. Para um dia plantar as suas próprias árvores e dar-lhes valor. Conhecer o frio para desfrutar o calor, e o oposto. Sentir a distância e o desabrigo para estar bem sobre o próprio teto. O homem precisa viajar para lugares que não conhece para quebrar essa arrogância que nos faz ver o mundo como o imaginamos, e não simplesmente como é ou pode ser, que nos faz professores e doutores do que não vimos, quando deveríamos ser alunos e simplesmente ir ver. Então, eu acho que é muito isso do esteja aberto a tudo que vem e é isso aí, a jornada, a vida tá aí para ser vivida. Excelente. Bom, gente, eu acho que depois desse trecho de Amir, não tem como a gente não finalizar esse podcast, porque foi chave de ouro total. No experienciar de fato é o que faz, enfim, a gente poder tirar qualquer hipótese da nossa cabeça. Mariana, conte ao povo aqui qual o teu Instagram fechado, mas aberto a novas amizades aqui para o pessoal que eventualmente quiser te Fechado, mas conhecer. aberto, sejam bem-vindos, é só sejam bem-vindos, ele é fechado, mas ele é, como fala, ele é acolhedor. É mari.lcorrea. Perfeito. Do lado de cá, vocês vão me encontrar no Jéssica Machado Bortolato, no Instagram vocês vão nos encontrar como Flanantes Pod, e da mesma forma vocês vão nos encontrar no YouTube. Recentemente, algumas pessoas descobriram que a gente tem YouTube também. Grande parte da nossa turma aqui de seguidores vem nos escutando pelo Spotify, e obviamente a gente fica super feliz com isso, mas no YouTube vocês podem ver as nossas carinhas. Toda a estrutura que a gente tem para a gravação dos nossos episódios, parênteses, estou brincando, também, mas se você é dessas pessoas que gosta de interagir, de ver a nossa fisionomia e tudo mais, a gente está no YouTube também. Estamos muito animadas para uma nova, eu diria, Mariana, a gente pode depois de, 6 episódios falar de uma nova fase que vem do Flanantes, mas fato é, a gente começou esse projeto quando eu estava no começo, né, de um ciclo novo, agora no final estava com várias coisas. A Mari também estava fazendo a né, estava fase ali, organizando tudo para mudança, Mari mudou, pois Mari teve viagem com família, eu também. Então, no nosso próximo episódio, já estaremos as 2, uma palavra que a gente usa bastante aqui no Rio Grande do Sul, mais assentadas, e a gente está pensando em Hum, vários conteúdos, vários temas super legais para a nova fase, para os próximos episódios, quem sabe uma segunda temporada dessa série que nunca termina, mas vem por aí coisas muito boas. É isso, até o próximo episódio. até, gente, e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês tenham, né, sobre imigrar, enfim, que a gente pode também, contribuir, estamos aqui à disposição com dicas de como fazer a mudança, o que fazer, o que não fazer. E às vezes até só uma palavra de coragem, estímulo para quem precisar também. Fiquem à vontade para nos contactar. Perfeito, faz total diferença, não é, Maria? A gente ter alguém que a gente tá com a lenha pronta e vem alguém e taca ali, o fósforo pra coisa rolar. Beijo, galera, até o sétimo. Exatamente. Beijo, beijo, até a próxima.